Como saber se o sensor MAFI está com defeito? Mas antes deixe eu me apresentar. Olá, sou Jorge, seu YouTube. O que é e como funciona um medidor de massa de ar? Um medidor de massa de ar, MAFI, é um componente térmico da injeção eletrônica do carro que realiza a medição da quantidade de ar que entra no motor e a partir desse momento o sistema efetua a medição da quantidade de combustível que entrará para estabelecer um equilíbrio com a quantidade de combustível com quantidade de ar. Assim, ao efetuar a abertura da borboleta da injeção, é absorvido o ar que passa pelo medidor de massa de ar, sendo que esse ar atravessa por um sensor a uma temperatura constante. De acordo com a variação de temperatura, o computador consegue obter exatamente a quantidade precisa de combustível a ser projetado. Composição e localização do medidor de massa de ar. Existem no mercado dois tipos de medidores de massa de ar, o digital e o analógico. Digital é alimentado pela unidade de comando eletrônico, o CE, com uma tensão de aproximadamente 5 V que reenvia ao computador um sinal que varia conforme a massa de ar aceite pelo motor. Analógico. Este tipo de sensor analógico trata-se de um tubo qual prevê no seu interior um desvio com existência de dois sensores, um à temperatura ambiente e um segundo aquecido sensivelmente a 200 graus Celsius, a mais que o sensor ambiente. O fluxo de ar que entra no motor resfria a película quente, o que provoca uma variação na sua resistência elétrica e um aumento de tensão que é remetida para a UCE. Assim, a medida de massa de ar é retirada a partir do resfriamento do sensor quente. Localização. Os sensores MAFI encontram-se localizados entre o filtro de ar e o corpo do acelerador, e como acima já foi referido, são responsáveis por medir a quantidade de ar que entra no motor. Funcionamento do sensor de fluxo de massa de ar. Este componente com filamento quente comporta um pequeno fio eletricamente aquecido, filamento quente. Apresenta um sensor de temperatura instalado próximo ao filamento que mede a temperatura do ar. Quando o motor se encontra ao ralenti, uma pequena quantidade de ar flui ao redor do filamento, por isso, é preciso uma pequena porção de quantidade de corrente elétrica de forma a manter o filamento quente. Ao acelerar, verifica-se um aumento na quantidade de ar que desliza sobre o filamento quente, pelo que o filamento é arrefecido. Quanto maior for a quantidade de ar que flui pelo filamento, maior será a quantidade de corrente elétrica necessária para o manter quente, sendo que a corrente elétrica precisa para conservar a temperatura do filamento é proporcional à quantidade do fluxo de ar. A informação proveniente do MAFI é utilizada pela centralina de forma a ser realizado o cálculo da quantidade de combustível a injetar. O propósito é manter a proporção de ar-combustível no nível ótimo. Como ver se o medidor de massa de ar está variado? Sintomas. Um sensor de fluxo de massa de ar contaminado ou com falhas não irá conseguir realizar a medição com precisão da quantidade de fluxo de ar corretamente, o que provoca que o computador do motor calcule incorretamente a quantidade de combustível injetado. Como consequência, poderemos defrontar-nos com diversos problemas, nomeadamente: dificuldade em colocar o motor a funcionar, interrupções do motor, falta de potência, baixa aceleração, aumento dos consumos de combustível. Por outro lado, com uma FIA variado a luz ou indicador no painel de instrumentos verificar motor ou serviço de motor brevemente poderá acender. Com o decorrer do tempo, as partículas de poeira e óleo acabam por se acumular e colam-se ao filamento quente. Casualmente, essas partículas poderão isolar o filamento da corrente de ar, o que impede assim as leituras corretas por parte do MAFI. O mesmo problema pode ocorrer caso o proprietário do carro tente fazer uma automanutenção da peça, sem conhecimentos para o efeito. Existem situações que decorrem da utilização de produtos incorretos, tais como álcool, algodão, papel, etc. De referir aqui que o MAFI é uma peça de fragilidade extrema, e como tal não deve ser mexida para além da sua necessidade de instalação. Testar o medidor de massa de ar. Apesar de existirem dois tipos comuns de sensores MAFI, os tipos de fio quente serão os mais frequentes. Os procedimentos de teste de solução de problemas para sensores de fio quente podem variar de uma marca de veículo para outra. Alguns modelos de veículos usam um sensor MAFI que realiza comunicação com um sinal de tensão para o computador. Mas os modelos mais recentes podem usar um sinal de frequência de tensão.
De forma a resolver os problemas do sensor MAFI, independentemente do tipo de sensor, os passos comuns de solução de problemas são fundamentalmente os mesmos. Se tiver um multímetro digital, DMM, decente, poderá testar seu sensor MAFI na maioria dos veículos. Em alguns casos, porém, você precisará de um medidor DMM com escala de frequência. Seja qual for o caso, é uma boa ideia ter o manual de reparação do seu modelo específico para verificar as especificações corretas e o tipo de sensor que seu veículo utiliza. Apresenta-se de seguida os procedimentos gerais de teste que podem ser aplicados à maioria dos modelos de veículos. Um procedimento rápido de diagnóstico do sensor MAFI sem um DMM. Dependendo da falha do sensor, às vezes, torna-se exequível realizar de forma rápida um diagnóstico do sensor MAFI sem a necessidade de nenhum equipamento de teste. Por exemplo, pode tentar isso ao lidar com problemas de desempenho intermitente, uma condição de não inicialização ou problemas de baixa ociosidade. Se o seu veículo estiver a apresentar falhas intermitentes ou problemas de marcha lenta, engate o travão de estacionamento. Defina a transmissão para estacionamento, automático, ou neutro, manual. Dê partida no motor e deixe-o em marcha lenta. Abra o capô. Bata levemente no sensor MAFI com uma chave de fenda. Se o motor parar, a marcha lenta for alterada ou a marcha lenta melhorar, o sensor MAFI provavelmente está com defeito. Se o motor não der partida ou funcionar mal, abra o capô. Desconecte o conector elétrico do sensor MAFI. Engate o travão de estacionamento. Defina a transmissão para estacionamento, automático, ou neutro, manual. Experimente iniciar o motor. Se o motor der partida ou a marcha lenta melhorar, substitua o sensor MAFI. Nota: em alguns modelos de veículos, irá precisar de usar um DMM capaz de ler a frequência. Caso o sensor MAFI esteja em boas condições, existem várias falhas potenciais que podem disparar um código de problema para um sensor MAF em boas condições. E isso pode ser confuso se decidir substituir componentes sem nenhum teste primeiro. Algumas dicas. E detritos ou poeira que interferem com o fio quente ou elemento de detecção num sensor MAFI também podem acionar um código de problema. E se achar que o elemento de fio quente está sujo, verifique se há uma possível falha no circuito de autolimpeza e no relé. Consulte o manual de reparação do seu veículo. E fazer uma inspeção visual dos fios do sensor para ver se há contaminação, fios soltos ou danificados. E verificar se o filtro de ar está entupido, a caixa do filtro e as tubagens quanto a detritos e poeira. E o conjunto do filtro de ar e as mangueiras devem estar devidamente conectados e apertados para evitar vazamentos de ar. As fixações devem prender as mangueiras no lugar e estarem bem apertadas. E verificar se há sujidade e acumulação de carbono na placa do acelerador e no orifício. Conforme estes sintomas, poderá ocorrer a necessidade de substituição do medidor de massa de ar do seu veículo. Procure sempre ajuda técnica especializada para descobrir o verdadeiro problema. Chegamos ao fim. Em caso de dúvidas, deixe seu comentário. Inscreva-se em casa e deixe seu like. Ajudem a compartilhar com amigos e colegas, por favor. Assista o próximo vídeo sugerido a seguir. Obrigado.